Olá, Tufitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal Bi e desde já aqui agora já se inscreva aqui embaixo, já meta o dedo no like porque isso é muito importante, já vai ativando o sininho porque tem vídeo no canal de segunda a sexta com o nosso horário marcado às 11 horas da manhã, Bi, e comente muito aqui embaixo o que você achou do episódio em si, da atuação, da história como um todo até agora, comente aqui embaixo porque é muito importante, porque aqui agora em si irei contar, fazer um review, né, Bi, do terceiro e quarto episódio de Once Again. Então, semana passada a gente comentou assim um pouquinho como a história começou, e aqui agora chegamos aqui no episódio 3 e 4, e vai ser assim um review assim que vai contar com muito o que eu entendi da história, o meu ponto de vista sobre tudo isso que aconteceu até agora. Então tá sendo uma história assim bem legal e bem interessante, e eu acho que a gente vai chorar, né, Bi, no final da história, porque eu acho que tudo tá se deixando muito bem claro assim na minha visão, sabe? Talvez isso não aconteça, talvez sim, porque eu conto com uma linha do tempo, né? Viagem no passado, então é algo assim que eu já vejo que eu vou sofrer bastante. E você também, eu acho que o ponto da história que vai deixar a gente bem triste é que ele não vai conseguir mudar o passado, né? Porque se ele mudar o passado, ele vai mexer no presente, sendo que no presente o nosso mocinho já não está mais entre nós nessa realidade. Então, ele mexer no passado vai prejudicar o futuro, que vai mudar o futuro de todo mundo, né? Então, é um pouco tenso, é um pouco triste, então eu acho que isso vai ser bem assim que o jeito vai se dar no final da história. Mas aqui agora em si, ele voltou no passado, no ano de 2007, no ano que aconteceu a tragédia em si. Então eu acho que ele não sabe muito bem como ele voltou pra lá, como ele chegou lá, ou por que ele tá lá até então, mas ele vai descobrindo isso aos poucos e ele começa assim a entender que realmente ele tá no ano de 2007. Só que o ponto aqui agora, Bi, é que eu fico muito atento com a moça que toma conta do alojamento lá dos quartos. Eu acho que realmente ela sabe de tudo da história. Eu acho que ela é o motivo, né, de mandar ele pro passado, né, e tá fazendo essa ponte entre essas duas realidades assim, entre esse passado e o presente. Eu acho que ela verdadeiramente, eu acho que ela é um ser mágico, ela não sei o que ela pode ser, mas eu acho que verdadeiramente ela sabe de tudo o que tá acontecendo e eu não sei, sabe? Eu acho que pra mim ela sabe de tudo, ela tá a par de tudo, ela aparece bastante assim, sabe? Bastante não tanto assim, mas quando ela aparece, ela sempre se mostra ser uma pessoa muito misteriosa, assim, na minha visão. Então eu acho que ela sabe de tudo o que tá acontecendo, só que a gente vai entender um pouquinho mais assim sobre isso no final da história como um todo. Então eu acho que a minha teoria talvez esteja errada, mas eu gosto de acreditar que ela sabe de alguma coisinha que é muito importante pra história, sabe? Só que um detalhe aqui agora em Sibi é que ele entra no quarto, né, do mocinho e ele se depara realmente que ele tá nessa realidade, que é 2007, ele se dá conta disso nesse ponto, então ele vê que realmente ele vai passar esse tempo a mais com o nosso mocinho, só que ele, assim, tem um embate, assim, entre os dois, né? Porque realmente você encontra um estranho no seu quarto e você, tipo, como você entrou aqui, o porquê você tá aqui. Então, ele acaba dizendo, assim, pra ele que ele se conhece, só que o nosso mocinho não reconhece ele por algum motivo. Então, assim, isso fica bem evidente que, tipo, poxa, já tem um contato aqui, já tem sabe, uma faísca aqui de fato, e isso tá sendo, assim, muito mais bem aprofundado ao meu ponto e está sendo mais desenvolvido até então. Então eu acho que esse ponto em si da história já foi. Ela cresceu bastante, né, do primeiro episódio pro segundo também. Só que aqui agora ela cria uma nova camada, sabe? Um novo núcleo, assim, se abre de fato, que é nessa realidade de 2007. Então, a história em si já ganha um aquele a mais, então foi bem legal, assim, a gente ter essa visão no primeiro e segundo episódio, porque foi visão, assim, de ambos, né, em cada episódio. Então, aqui agora tudo já começa a se encaixar e como cada um consegue se entender e começa a ver um lado da história, assim, que a gente vê, assim, pelo olhar dos dois, sabe? Um ponto aqui agora muito importante é que ele foi ver a mãe dele, né, no passado, no ano de 2007, e ele acaba tendo assim, ele diz que ele vai passar mais tempo com o nosso mocinho porque ele quer conhecer, né, entender, sabe como ele era, sabe esse período da vida dele que ele estava passando, que ele estava estudando para entrar em alguma faculdade, algo muito importante, né, assim que eu vejo que era muito importante na história de fato. Eu acho, Bi, que a mãe dele tá ali, sabe, ele ir ver a mãe dele, eu acho que isso assim, eu acho que vai ser muito mais bem, muito mais assim, talvez não, mas eu acho que alguma coisa vai ser contada, porque eu acho que a mãe dele também tem um ponto muito importante na história, porque eu acho que ela tem assim
alguma aproximação com o nosso mocinho, né, Bi, que ele tá ali tentando entender, conhecer, passar um tempo com ele. Então eu acho que alguma coisa se interliga ali, alguma coisa vai ser explicada, alguma coisa vai ser mais assim, é só um gancho pra alguma coisa, porque de fato ele vê a mãe dele, a gente entende, mas sabe, ele dizer isso assim, sabe, ele comentar sobre isso também, eu acho que fica algo em aberto, fica algo assim muito mais pra gente entender um pouco mais depois, sabe? Porque eu acho que isso acontece aqui, só que depois isso vai ser explicado, ou talvez não. É uma teoria minha, mas talvez seja sim, talvez não, sabe? Talvez eu acho que isso não seja assim tão mais desenvolvido. E que talvez eu esteja assim teorizando demais, mas a gente não custa tentar, né? Fazer uma teoria assim, algo assim, pra gente poder entender melhor também. Agora, comentando aqui agora em si, Bi, a nossa interação dos dois personagens em si, eu acho que a gente entende, assim, a visão dos dois, né? Porque isso foi bem explicado no primeiro e no segundo episódio. Só que aqui agora a gente entende muito mais sobre isso, porque a gente vê que ele realmente, ele se sente culpado, ele tem essa admiração, porque pra ele o moço era um herói pra ele, sabe? Então ele vê assim que tipo, ele foi um pouco mais além, porque de fato ele vê assim uma visão dele que quando ele era criança, ele consegue entender assim um pouco mais essa visão, sabe, que ele teve e começa a ter uma visão própria dessa realidade em si que ele tá começando a descobrir um pouco mais. Então, eu acho que isso é bem legal porque você vê que ambos, eles crescem bastante. Você entende a admiração do nosso mocinho primeiro, você entende o medo, sabe? Tudo que ele carrega. E você entende também o lado do outro mocinho que ele tá, tipo assim, intrigado. Ele não entende, ele quer que se afaste dele, sabe? Porque ele não quer ter essa interação em si, porque ele fica assim... Tipo, poxa, do nada o mocinho aparece aqui, tipo, fala que a gente se conhece, só que eu não conheço ele assim direito. Então, isso a gente entende e fica muito evidente isso. Um ponto aqui agora em ser muito importante é que ele começa a entender o porquê ele chegou nessa realidade. Ele voltou no passado, né? Ele não sabe como ainda, mas ele voltou pro passado. Então, ele acaba vendo ali o momento que eles já se encontraram, né? Quando ele era criança. Então... isso já fica muito mais intrigante porque você entende que ele vai fazer de tudo aqui agora para tentar mudar o passado. O que eu acho que é assim como ele pensa, isso fica bem evidente porque ele tenta lembrar, sabe, de cenas assim do passado e como era o lugar, como era a rua, como era tudo, né, para ele conseguir chegar no momento exato disso não acontecer. Mas eu acho que aqui agora ele vai tentar mudar o passado, né? O que talvez assim prejudique a nossa linha temporal no futuro, né? No caso que se passa a história. Então talvez isso mude, talvez não, talvez aconteça, talvez não, mas eu acho que a gente vai chorar sim. Não tem pra onde correr, Bi. Eu acho que a gente vai chorar e eu já tô me preparando pra isso, sabe, também. E a gente aqui agora em si consegue entender, assim, mais sobre a vida, de fato, do nosso segundo mocinho. Então isso fica bem legal, porque você entende mais sobre a relação do pai e da mãe dele com ele, a relação do amigo dele com ele, o que ele tá ali buscando pra entrar, sabe, estudar bastante e entrar numa faculdade, talvez num curso, numa prova muito importante. Então isso é bem evidente porque de fato isso fica bem legal, isso fica bem mais assim, cria camadas, né? Então isso é bem legal pra gente entender também. A gente consegue entender assim muito mais sobre a história, sabe? A gente não consegue entender muito bem assim, sabe? Um ponto ainda muito tão claro assim da história, mas eu quero entender assim muito mais sobre um passado do nosso primeiro mocinho, né, quando ele era criança, essa relação dele com a mãe dele, sabe, como era a casa dele, como era a escola dele, como que era a rotina dele, sabe? Então, esse ponto em si, eu acho que não vai ser tão bem desenvolvido assim, e também vai ser mais entregue assim na visão dos dois aqui agora, né, nessa realidade no passado. Então, isso fica bem mais claro, né? Ele chama ele pra ir viajar e ele fica um pouco mais tenso com isso, porque poxa, te encontrei aqui agora, tô te conhecendo e você já me chamou pra viajar, porque ele quer evitar, sabe, que ele vá pra longe, ele vá pra longe, ele vá pra um ponto mais distante, ele quer que ele não fique nesse dia em si, que é no dia 30 de janeiro, eu acho, de 2007, eu acho que é assim, não tenho certeza. Isso fica bem evidente, você consegue entender esse medo, sabe, essa preocupação e que ele tá sentindo essa carga muito grande e eu acho que ele não vai contar isso pro nosso mocinho. Então isso fica bem mais assim, sabe, que você fica tentando entender, sabe? Então, isso é bem legal também. Eu acho que a história, ela tá sendo muito bem desenvolvida. Ela deveria ter muito mais episódios, porque, de fato, ela poderia acrescentar mais camadas, mas isso eu acho que a gente não vai ter, de fato, assim. Mas eu espero que essa relação, né, Bi, dos dois seja muito mais bem traçada, muito mais bem desenvolvida. E eu acho que no segundo episódio vai ter um beijo.
Então, tipo assim, tudo pode acontecer de fato. Eu já vejo lágrimas, né, Bi, porque o final acho que vai ser triste. Mas vamos ver, né, como tudo vai ser, como tudo vai acontecer, porque de fato eu tô bem curioso pra isso mesmo. Então, Bia, aqui agora, esse foi o vídeo. Eu espero que eu contei bastante teorias, né? Então, talvez algumas façam sentido, outras não. Algumas, assim, é só eu comentando, né, o que eu acho que talvez aconteça, né, Bi, o que eu queria que acontecesse na história. Mas eu acho que a história em si, ela vai ser muito bonita, né, Bi, porque de fato ela tá sendo muito assim desenvolvida, né, bem assim entregue pra gente. Então, esse foi o vídeo. Eu espero muito que você tenha entendido o meu lado de interpretação e tenha ajudado a você entender um pouco mais sobre a história, um ponto que você talvez achou assim que não fosse tão importante, entender um pouco mais. E se você gostou do vídeo, Bi, meta o dedo no like, se inscreve no canal, ative a notificação porque isso é muito importante. Então, é isso, Bi. Eu fico por aqui hoje, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.